Na escuridão do cosmo mitológico, existem seres que desafiam a ordem, forças que habitam entre o divino e o carnal. Equidna, conhecida como a mãe dos monstros, é mais do que uma criatura esquecida da mitologia grega. Seu corpo, metade mulher, metade serpente, carrega um simbolismo profundo. Ela representa o caos primordial, o impulso criador e destruidor que molda tanto o mundo exterior quanto o nosso universo interior. Mas o que isso significa para nós? E se essa entidade não fosse apenas uma figura mitológica, mas um arquétipo poderoso dentro da jornada espiritual? Neste vídeo, vamos explorar como Equidna pode ser interpretada como um símbolo do caos necessário para a transformação e o despertar. A resposta para muitas de nossas batalhas internas pode estar escondida na sabedoria antiga e no coração de uma criatura que deu à luz a monstros. Na mitologia grega, Equidna era uma criatura única. Metade mulher, metade serpente, ela habitava uma caverna profunda, um local oculto dos olhos dos deuses e dos mortais. Seu papel era claro: gerar e nutrir algumas das criaturas mais temidas da Grécia Antiga. Entre seus filhos estavam Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava o submundo, a Quimera, um ser híbrido de fogo e terror, a Hidra de Lerna, cujas cabeças renasciam quando cortadas. Essas criaturas não eram apenas desafios físicos para os heróis gregos. Elas simbolizavam forças primordiais que precisavam ser enfrentadas e, de certa forma, compreendidas. Equidna não agia como um ser maligno tradicional. Diferente de figuras como Tifão, seu companheiro na mitologia e pai de seus filhos monstruosos, ela não buscava destruição pura. Em vez disso, era uma entidade que mantinha o equilíbrio entre a criação e o caos. Seu nome, que pode ser traduzido como víbora, carrega um duplo significado. A serpente, historicamente associada tanto à sabedoria quanto ao perigo, à regeneração e ao veneno, ao renascimento e à morte. Curiosamente, a figura de Equidna ecoa em diversas mitologias ao redor do mundo. Em mitos mesopotâmicos, Tiamat, a deusa dragão, é uma força primordial do caos e da criação. No hinduísmo, Kali dança sobre a linha tênue entre destruição e renovação. Em narrativas mais recentes, figuras como Lilith, na tradição judaica, também carregam o arquétipo da mulher selvagem, poderosa e indomada. Mas o que tudo isso significa no contexto espiritual? Como essa entidade pode ser interpretada além dos mitos? Para compreender seu verdadeiro impacto, precisamos mergulhar na simbologia oculta por trás de sua existência. Equidna não é apenas uma figura mitológica. Ela representa forças primordiais que operam tanto no universo quanto dentro de nós. Sua existência está ligada a um princípio fundamental na jornada espiritual: o caos como agente da transformação. Em muitas tradições místicas, o caos não é visto como algo meramente destrutivo, mas sim como a matéria bruta da qual surge a criação. Antes da ordem, existe o caos. Antes da iluminação, há a escuridão. Equidna encarna esse princípio. Como mãe dos monstros, ela é a origem de desafios que precisam ser enfrentados para que a evolução ocorra. Na espiritualidade oculta, figuras como Equidna simbolizam a dualidade essencial da vida. Seu corpo híbrido, parte humana, parte serpente, reflete essa dicotomia. A parte humana representa a razão, a consciência, a busca pelo divino. A serpente, por outro lado, está profundamente ligada aos instintos primordiais, à sabedoria oculta e ao perigo inerente à transformação. Isso ressoa fortemente com a simbologia da serpente em diversas tradições esotéricas. No gnosticismo, a serpente representa o conhecimento secreto, aquele que desperta a consciência para além das ilusões da matéria.
No hinduísmo, a energia Kundalini é simbolizada por uma serpente adormecida na base da coluna vertebral, que, quando desperta, leva à iluminação. Equidna pode ser interpretada como um arquétipo da jornada espiritual humana. Seus filhos, os monstros mitológicos, não são apenas obstáculos físicos para os heróis gregos. Eles representam os aspectos internos que devemos confrontar em nosso próprio caminho. Cada monstro gerado por Equidna pode ser visto como uma manifestação simbólica dos desafios internos que encontramos ao longo da vida. A Hidra, por exemplo, cujas cabeças se multiplicam ao serem cortadas, pode simbolizar padrões destrutivos de pensamento que retornam sempre que tentamos reprimi-los, em vez de compreendê-los. Cérbero, o guardião do submundo, pode representar os medos que nos impedem de explorar os aspectos mais profundos de nossa psique. Essa conexão com a jornada espiritual não é apenas uma interpretação moderna. Os próprios mitos gregos, quando analisados sob uma ótica esotérica, mostram que a luta dos heróis contra os monstros é uma metáfora do processo de autodescoberta e superação. Héracles, ao enfrentar a Hidra, precisou compreender que cortar as cabeças não era suficiente. Ele teve que cauterizar as feridas para impedir que novos medos emergissem. Perseu derrotou a Medusa não com força bruta, mas com reflexão, usando um espelho para enxergá-la indiretamente. Esses são ensinamentos que ecoam na filosofia hermética e na alquimia espiritual. Não se trata de destruir nossas sombras, mas de integrá-las e transformá-las. Se olharmos para Equidna sob essa perspectiva, ela se torna não uma vilã, mas uma guia, uma mestra oculta no caminho da iluminação. Ela representa o caos necessário para que possamos nos reconstruir, o catalisador das mudanças mais profundas. Sem o caos, não há criação. Sem os desafios internos, não há crescimento. Esse é o princípio alquímico da dissolução e reconstrução, o solve et coagula. Mas como isso se aplica diretamente à nossa vida? De que forma podemos compreender os desafios que enfrentamos como parte desse processo maior? Para isso, precisamos olhar mais de perto para os filhos de Equidna e o que eles nos ensinam sobre nossos próprios demônios internos. Se Equidna representa o caos como força criadora, então seus filhos, os monstros mitológicos, são manifestações desse princípio no mundo material e, simbolicamente, dentro de nós. Cada criatura gerada por ela pode ser vista como um reflexo dos desafios psicológicos e espirituais que todos enfrentamos. E mais importante do que derrotá-los, precisamos compreendê-los. Carl Jung, em seus estudos sobre a psique humana, desenvolveu o conceito da sombra, a parte oculta de nossa mente que abriga medos, traumas e desejos reprimidos. De certa forma, a sombra é um bestiário interno, um conjunto de monstros que evitamos encarar. Mas, assim como os heróis da mitologia grega precisavam enfrentar as criaturas nascidas de Equidna, o caminho do autoconhecimento exige que confrontemos esses aspectos sombrios de nós mesmos. Vejamos alguns exemplos. A Hidra de Lerna, um dos filhos mais famosos de Equidna, possuía cabeças que se regeneravam a cada vez que eram cortadas. Esse monstro pode simbolizar padrões destrutivos de pensamento ou hábitos negativos que, sempre que tentamos eliminar superficialmente, retornam com mais força. O único modo de derrotá-la era cauterizar as feridas. Um paralelo claro com a necessidade de abordar nossos traumas de maneira profunda e definitiva, em vez de apenas suprimir os sintomas. Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava o submundo, pode ser interpretado como um símbolo do medo da introspecção. Ele representa a barreira entre a consciência e o inconsciente, entre a superfície da mente e as profundezas do ser. Em muitos momentos da vida, nos tornamos prisioneiros desse guardião, temendo explorar o que há dentro de nós. Mas a mitologia nos dá uma pista valiosa. Orfeu,
em sua jornada ao submundo, não derrotou Cérbero com força bruta. Em vez disso, usou a música para acalmá-lo e passou sem violência. Esse é um ensinamento poderoso. Muitas vezes, o caminho para lidar com nossos próprios medos internos não é a resistência, mas a aceitação e a compreensão. Outro filho de Equidna, a Quimera, representa o caos da dualidade interna. Com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente, ela simboliza a fragmentação psicológica, a sensação de sermos muitas coisas ao mesmo tempo, sem uma identidade fixa. Na espiritualidade, isso pode ser interpretado como a luta contra os papéis que a sociedade impõe, contra as diferentes versões de nós mesmos que tentamos equilibrar. Esse dilema é central para a jornada espiritual. Integrar todas as nossas facetas em um ser coeso, aceitando tanto nossa luz quanto nossa escuridão. A ideia de que os monstros são parte de nós pode parecer desconfortável à primeira vista, mas ela carrega uma grande sabedoria. Na tradição alquímica existe o princípio de que a pedra filosofal, símbolo da iluminação e do autodomínio, é encontrada dentro do próprio caos. Isso significa que não devemos temer nossos impulsos sombrios ou tentar destruí-los cegamente. Em vez disso, devemos aprender a trabalhar com eles, entender suas origens e transformá-los em força. Equidna, como mãe de monstros, nos ensina que o verdadeiro crescimento espiritual não vem da negação do caos, mas da aceitação de que ele é parte fundamental do processo. A iluminação não é o afastamento da escuridão, mas sim a integração de todas as partes de nosso ser. Mas como aplicar esse conhecimento na vida cotidiana? Como podemos transformar esses arquétipos mitológicos em ferramentas práticas para a nossa evolução? No próximo capítulo, exploraremos formas de trabalhar conscientemente com esse simbolismo para que a jornada de autoconhecimento se torne não apenas um conceito abstrato, mas uma prática real e transformadora. Compreender Equidna como arquétipo espiritual é apenas o primeiro passo. Para que esse conhecimento tenha um impacto real, precisamos aplicá-lo na jornada de autoconhecimento. Afinal, de que adianta entender que o caos é necessário para a transformação se continuamos resistindo às mudanças inevitáveis da vida? O verdadeiro despertar ocorre quando aceitamos nossos próprios monstros e aprendemos a dialogar com eles. Mas como fazer isso? Cada filho de Equidna representa um desafio psicológico que todos enfrentamos. A Hidra simboliza padrões destrutivos repetitivos. Cérbero guarda os portões da introspecção e a Quimera reflete nossa fragmentação interna. O primeiro passo para trabalhar com esses arquétipos é identificar quais monstros estão mais presentes em sua vida. Isso pode ser feito por meio da autoobservação e da escrita reflexiva. Pergunte-se: quais medos ou padrões parecem se repetir em minha jornada? Quais aspectos de mim mesmo eu evito confrontar? A psicologia junguiana ensina que, para integrar a sombra, precisamos reconhecê-la sem julgamentos. Isso significa observar nossos impulsos e reações sem reprimi-los automaticamente. Técnicas como a escrita automática, onde você anota livremente seus pensamentos sem censura, podem ajudar a trazer à tona conteúdos inconscientes. A meditação e o autodiálogo também são ferramentas poderosas para entender o que essas partes ocultas querem nos dizer. Equidna nos ensina que o caos não é um inimigo, mas um ingrediente essencial da evolução. Muitas vezes, os momentos de maior confusão em nossa vida são aqueles que antecedem grandes transformações. Em vez de resistir às mudanças, pergunte-se: como essa situação pode me ensinar algo? O que posso aprender com essa experiência? Ao mudar a perspectiva sobre o caos, começamos a enxergá-lo como uma força aliada e não como um castigo. Muitas tradições espirituais usam rituais para representar processos internos de transformação.
Você pode criar um pequeno ritual simbólico para trabalhar com seus próprios monstros. Escreva em um papel aquilo que deseja transformar e queime-o como sinal de transmutação. Use velas ou elementos naturais para representar a passagem do caos para a ordem. A chave não está no ritual em si, mas no significado que você atribui a ele. Equidna é um ser híbrido, uma fusão do humano e do animal, do consciente e do instintivo. Integrar esse arquétipo significa aceitar que somos múltiplos. Há momentos de luz e escuridão, força e vulnerabilidade, controle e entrega. O caminho espiritual não é sobre se tornar perfeito, mas sobre aprender a dançar entre essas polaridades com sabedoria. Ao aplicar esses princípios, começamos a ver os desafios da vida não como obstáculos aleatórios, mas como oportunidades de crescimento. Equidna nos ensina que o caos é a matéria-prima da transformação e que dentro de cada monstro existe um mestre esperando para ser compreendido. Ao longo deste vídeo, mergulhamos na figura enigmática de Equidna, desvendando seu simbolismo como um arquétipo do caos e da transformação. Descobrimos que ela não é apenas uma criatura mitológica, mas uma metáfora para as forças internas que moldam nossa jornada espiritual. Seus filhos, os monstros lendários, são reflexos de nossos desafios internos, nossos medos reprimidos, nossos padrões destrutivos. E, como nos mitos, enfrentá-los é parte essencial do crescimento. Mas há algo crucial que devemos lembrar. A verdadeira iluminação não vem da eliminação do caos, mas da aceitação de que ele faz parte do processo. O caminho espiritual não é uma estrada reta e clara. Ele é repleto de curvas, sombras e obstáculos. O que define nosso despertar não é a ausência de desafios, mas a forma como lidamos com eles. Equidna nos ensina que dentro de cada crise há uma oportunidade de renascimento, que o caos é o terreno fértil de onde nasce a evolução. Agora, eu deixo uma pergunta para você refletir. Quais são os monstros que você tem evitado encarar? Como Equidna, cada um de nós carrega dentro de si forças caóticas, mas também a capacidade de transformá-las. O que aconteceria se, ao invés de fugir de sua sombra, você decidisse dialogar com ela? Se essa jornada ressoou com você, compartilhe suas reflexões nos comentários. Que monstros da mitologia você vê refletidos na sua própria vida? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mitologia e seus diferentes pontos de vista. Afinal, o caos pode parecer assustador, mas é nele que encontramos o verdadeiro poder da transformação.